Olá, professora Tabita aqui, começando mais uma aula junto com a professora Laísa. Isso aí, pessoal. A gente está dando continuidade aí ao estudo, à introdução da genética. Vocês já viram aí na aula anterior, né, aquele passeio histórico, Sim, né, muito referenciando importante, como aconteceu, os primeiros pensamentos, visões. as ideias, que é interessante a gente entender para aprofundar nas próximas aulas, né, professora? Você vai ficar bastante atento e como a gente sempre gosta de falar aqui, né, professora Laís? Professor Silvio também sempre junto conosco aqui. Material de aluno é ali o caderninho, a atenção e escrita, né? Qualquer ponto de dúvida, de interrogação ali você vai assinalar e aquilo que você tá mesmo, como você gosta de pontuar cada assunto, né? Que tá te chamando a atenção, tá bom? Mas vamos conhecer o nosso conteúdo da aula de hoje, a aula 2, né, professora Laís? Vamos lá, então vamos agora para a telinha para a gente começar esses conceitos básicos da genética. Primeiro ponto aí, né? Uma palavrinha nova, como a gente fala aí na biologia, né? Hereditariedade. O que será que é hereditariedade? A gente vai estar comentando, né, em seguida, o que é hereditariedade, mas já fica uma deixa aí para você se indagar. Você deve estar escutando a gente agora e você vai estar imaginando o que é. Conceito de gene, né? Vamos estar conceituando. Locus também. Essa aula aqui, professora Laís, é aquela aula que a gente separou, selecionou para você, para que você realmente tenha esse conhecimento básico do que a genética trata. Porque a genética ela tem uma profundidade. Quando a gente fala de hereditariedade, está falando dessa profundidade. Agora, para a gente entrar nisso ou mergulhar nesse conteúdo, esses conceitos são importantíssimos. O que é um gene? O que é um locus gênico? O que é um cariótipo? O que é o genótipo? E quais as diferenças entre genótipo e fenótipo? E é tá muito bom? importante salientar que essa diferença, gente, você vai ver em vários exemplos, né, ao longo aí da nossa unidade aí. Para começar, vamos pensar aqui um pouquinho, vamos aqui para frente, o diretor corta aqui para a telinha, vamos mostrar aqui, pessoal. Eu vou tentar aqui dar uma afastadinha, né? Hereditariedade, esse conceito aí. Quando a gente pensa em hereditário, herança, vem essa palavra herança, hereditário, né? O que seria isso quando a gente pensa em genética? É a transmissão de uma característica, não é mesmo, professora? Você me fez lembrar daquela situação, né? Todo mundo já assistiu um filme em que alguém ali herdou algo, ou seja, um bem, um recurso, né? Ah, o fulano de tal faleceu, mas deixou uma herança ali, uma fazenda, um sítio, ou um carro, né? Pode-se deixar qualquer bem, né? Mas quando a gente... E aquilo ali você tem você tem o direito de tomar posse daquilo, né? Mas você pode, quem sabe, vender, né? Ah, você não quer aquela fazenda, não quero ficar responsável por isso, e eu posso vender. Agora, quando a gente fala de hereditariedade, né, Laísa? Já é diferente. É aquilo que você vai herdar está ali, contido nos seus genes. Então, eles vão ser passados. Você pode ou não manifestar aquela determinada característica, mas você pode transmitir para os seus filhos, né? É o que acontece muitas vezes. Um exemplo aqui bem fácil, bem prático. Às vezes, seu pai e sua mãe, ambos têm olhos castanhos, mas, por ironia do destino, né, que não é ironia do destino, vocês vão ver que tem fundamento genético. Loteria genética. Né? Você vem, por exemplo, com um olho claro, um olho esverdeado, aí você vai querer entender o porquê. Aí quando você puxa a sua genealogia, né? Como assim puxar a genealogia? O que é isso, professor? Quando você faz essa verificação dos seus avós maternos, seus avós paternos, aí você verifica... Alguém na família tinha esse traço. Ali tem esse traço. Esse olho claro. Então, aquele olho claro, ele não pareceu à toa, não foi ironia do destino. Né? Ele veio... herdado. Né? Herdado. Aí vem essa palavra, hereditariedade. O que a gente pode herdar, professora? O que a gente pode herdar? A gente vai, muitas vezes, né? Os genes que a gente herda, ele vai estar influenciando na nossa altura, na cor do cabelo, cor da pele, tipo de cabelo. Até mesmo, é interessante falar, professor, até mesmo, pessoal, na sua personalidade, né?
pessoas, às vezes, mais introspectivas, mais tímidas. Também isso é um traço genético. São características físicas que você pode herdar e também a gente tem a questão de aquela parte clínica, que você também pode herdar uma alteração genética que possa te levar aí a desenvolver um transtorno, né? Isso também acontece. E a gente vai estar abordando aí as doenças, as síndromes, aí vocês vão tentar entender. Mas de antemão, nessa aula, gente, é aquela introdução a esses conceitos. Mas é importante você enfatizar e relembrar, por exemplo, o que é o DNA, né? Para entender esse conceito da hereditariedade, da onde que vem. Então, a gente vai fazer toda essa busca e esse passeio para essa aula. Então, meu diretor volta agora para a telinha e agora a gente vai ver melhor, né, esse conceito da hereditariedade, né? Que é justamente o que a professora Tabita citou aqui, essa transmissão, quando você herda. Nesse caso aqui, né, quando a gente fala da genética, você vai estar herdando o quê? Genes, que são porções contidas aonde? No nosso DNA, tá? Lembrando, só enfatizando que eu lembrei agora, o que é o DNA, gente? O DNA, ele é formado por nucleotídeos. E ele tem essa sequência aí. Se você relembrar a sua aula lá no primeiro ano, você vai lembrar que o DNA, ele é formado, né? Fosfato, glutamina, a pentosezinha. Então, é importante a gente entender, né, esse conceito para você entender o que esse gene ele vai estar elucidando, ele vai estar expressando lá na frente, né, professora? É uma pequena parte, é como se fosse numa construção, um tijolinho, né? Numa casa, numa residência, num prédio, ele é feito por vários. Hoje em dia a gente tem os blocos, né, Laísa? Tem uns blocos que rapidamente se constrói algo, mas antigamente, né, você tinha ali os tijolos, iam colocando a massa. Então, os genes é como se fosse um tijolinho, né, que são colocados, posicionados, e se esse tijolinho tiver um pouquinho deslocado, ou tiver quebrado, ou ele tiver ausente, é que ele vai poder dar alguma característica diferente, uma anomalia, né? É isso mesmo. Então, assim, gente, só reforçando aqui, o DNA, ele tem toda a nossa informação genética, como se fosse um livro. Você compra um livro. Naquele livro, você vai ter toda a informação contida daquela história, daquele romance, digamos assim. E você vai ver que aquele livro, muitas vezes, ele vai ser dividido em quê? Em capítulos. E cada capítulo a gente pode dizer que é um gene que vai estar expressando uma história, né, daquele livro. A mesma coisa fazendo um paralelo com a gente, né? A gente tem o nosso DNA e cada porção dele vai ter o gene que vai estar expressando a cor do seu olho, a cor, o formato do seu rosto, né, a sua altura, como a gente já vem falando, enfatizando. E cada grupo de civil vai ter aquele genoma, né, aquele conjunto de informações que vão dar as características para aquele grupo específico de ser vivo. Isso aí. Prosseguindo aqui, né, hereditariedade compreende os processos biológicos que permitem que um ser vivo receba e transmita informações genéticas através da reprodução. Então, um ponto muito importante, tá? A transmissão dessas informações genéticas a partir de um meio, que é o meio reprodutivo. E ao longo, a gente está aqui no terceiro ano, vocês já viram conceitos, desde o ensino fundamental, primeiro ano, vocês lembram dos conceitos de reprodução assexuada, reprodução sexuada. Então, existe uma diversidade de formas de se reproduzir. Mas aquelas características, a questão da variabilidade genética, ela só pode estar acontecendo, né, professora Leissa, de acordo com um determinado tipo de reprodução. Lembram disso? Algumas vão reproduzir apenas clones, né? É o tipo de reprodução que a gente chama de assexuada. Exatamente. Uma bactéria que vai estar se... E o que vai ter variabilidade vai ser a reprodução sexuada, que normalmente você tem aí o macho e a fêmea, então trocando seus gametas, espermatozoide e óvulo. Isso aí. Prosseguindo agora, a gente tem dois tipos de hereditariedade. A hereditariedade que a gente pode denominar como específica e a hereditariedade que a gente pode
determinar como individual. Professora, qual é a diferença desses dois tipos? A específica, eu posso dizer que ele vem da espécie, né? Vamos pensar aqui, nós, né? Nós humanos, né? Qual é a nossa característica específica? Sempre o quê? 2 braços, 2 pernas, né? Os felinos, gatos, pelagem, o bigode, são características específicas dos felinos. Que identificam a espécie, né? Já quando a gente fala da hereditariedade de uma forma individual, é só você pensar... O que a Laísa pensar... tem, eu não tenho. É só você pensar apesar em 2 de sermos da irmãos. mesma espécie. Vamos pensar assim, né? Às vezes tem gêmeos dizigóticos, que são aqueles irmãos, né? Que nascem naquele mesmo momento, mas eles são o quê? Eles são diferentes um do outro. Aquelas características são características específicas daquelas pessoas que vão estar diferindo. De repente, um irmão nasce com o olho azul, o outro nasce com o olho castanho. Então, isso aí é uma característica individual. E específica, a gente pensa na espécie, né? Que foi esse exemplo aí que eu falei de uma forma geral. A hereditariedade específica, então, ela é responsável pela transmissão de agentes genéticos, que vão, então, determinar a herança de características, como a professora Laísa bem colocou, comuns a uma determinada espécie, que ela falou dos bigodes, nos felinos, dos pelos, né, na parte dos mamíferos, enfim, pode ir. Prosseguindo aqui. Já a hereditariedade individual, né, que é aquela específica, designa o conjunto de agentes genéticos que atuam sobre traços e características próprias do indivíduo, né, que o tornam um ser diferente de todos os outros, permitindo que os filhos tenham características semelhantes às do pai, né? Mais uma vez aí o exemplo da cor do olho, né, que são características semelhantes que ele vai ter, aquele filho, aquela geração. Olha, observando essa imagem aqui e o que, de acordo com o que a professora lá está falando, apesar de nós termos aí a mãe, a filha e a neta, né? Apesar de nós percebermos algumas semelhanças nos traços, mas essa característica individual faz com que a neta, a mãe e a avó sejam pessoas distintas, apesar de parecer e lembrar o olhar, o sorriso, mas a gente vai conseguir perceber que elas se tratam de pessoas distintas, tá? Então isso é a característica ou a herança individual. Distintas, porém com essas características semelhantes, que é interessante a gente estar sempre reforçando. Então vocês perceberam a diferença de hereditariedade específica e agora a hereditariedade individual. Prosseguindo, vamos falar agora do gene, né? Que danado é isso, hein? Que é isso, professora? O que é o gene? Olha lá, galera, o conceito diz o seguinte, é a unidade fundamental da hereditariedade. Então, quando a gente fala em genética, a gente tem que sempre lembrar do gene. De que gene eu estou falando? Que gene está sendo estudado, né? Formado, então, por uma sequência específica de biomoléculas que contém a informação genética daquele indivíduo. Lembrando que cada ser vivo vai conter um conjunto de genes, e a gente vai já ver isso aí mais pra frente, e esse conjunto de genes gera uma quantidade do que a gente chama de, lembra, né? Recordo vocês aqui, de cromossomos. Cada espécie de planta, de animais, vai ter um quantitativo desses cromossomos que contém aí esses genes. Isso aí. Então, prosseguindo agora, só enfatizando aqui. A imagem, claro, é verdade. Eu já ia prosseguir, mas vamos reforçar essa imagem aí, né, do cromossomo. Olha lá, galera, aqui você tem um cromossomo, como a gente visualiza quando ele tá, a gente chama que ele tá condensado. Então você vê normalmente esse xizinho. Alguns vão ser um xizinho menor, um com a perninha mais encolhida, mas normalmente quando eles estão assim nessa fase, você tem aí eles nesse formato de X, eles estão condensados, visíveis, né? Normalmente eles ficam ali, né, imersos no... Ai, agora eu esqueci a palavra.
nucleossomo, né? Ele tá ali envolto, você não consegue ver, se você olhar no microscópio, você vai somente perceber aquela parte escurecida, né? E aí, como se fosse desnovelando um fiozinho, puxando um fiozinho, você vai ter aí essa sequência desse DNA, e a partir desse DNA, onde você vai ter partes exons e partes introns que vão constituir, então, o gene. Isso aí. Prosseguindo agora, a gente tem o locus. O locus, pessoal, é uma palavra, né, que vem do latim lugar. Então, sempre associa locus a lugar. É uma porção, um local fixo, local fixo num cromossomo, onde está localizado determinado gene ou o que a gente chama de marcador genético. Lembrando mais uma vez que gene é aquela unidade hereditária, aquela porção dentro daquela gama que é o DNA, né, que é milhões de nucleotídeos, é uma porção que vai estar dando uma característica, né? No caso do locus, já que enfatizando aqui por essa imagem, você já consegue visualizar que ele é justamente o quê? Ele é o local definido, ocupado pelo gene no cromossomo. É a porção aonde aquele gene que vai dar a característica X, Y, Z. Qual é a importância? Cromossomo. Vamos para cá, prof. Qual é a importância, né? Eles podem estar se perguntando, qual é a importância de eu saber, nessa aula de biologia, na aula 2 de biologia, desse local tão específico de um determinado gene, que pode ser de A a Y ou W, o que você quiser. Esse locus é importante quando a gente vai estudar que característica está presente nesse locus. É como se você tivesse aí, só para vocês tentarem entender. Você tem ali um bairro, é o cromossomo. Nesse bairro, que é o cromossomo, você tem as casas, certo? As casas são um locus, não representam um grupo de família? E esse grupo de família é diferente, por exemplo, a família Maciel é diferente da família Oliveira, diferente da família Cirqueira. Então, se eles são diferentes, eles vão determinar situações distintas. Então, a importância de você entender que existe dentro de um cromossomo, nós temos 23, né, cromossomos ali, e aí, no conjunto todos, os 46 que formam a nossa espécie humana. Mas esses diferentes cromossomos vão ter diferentes locus. Cada um com uma porçãozinha de um gene que vai determinar uma característica. E o que é interessante também, né, professora Laísa? Que apesar de você ter inúmeros genes nos seus cromossomos, não teria como, né? Só se a gente começasse a se reproduzir hoje e no outro dia já gerasse, a cada dia gerasse um indivíduo, que não é possível, e mesmo assim ainda não seria suficiente para determinar ou manifestar todas as características que nós contemos nos nossos cromossomos. Olha que coisa mais incrível, né? Nós representamos muito pouco, ou nós conseguimos manifestar muito pouco dessas informações. E mesmo assim, né, nós temos esse mundo, esse universo dessas diferenças que vão aí fazer populações, né, estarem distintas e se manifestarem de formas distintas. Aí as culturalidades, enfim. É isso aí. Então, meu diretor, volta agora para a telinha para a gente prosseguir aí. Então, a gente já teve essa definição, eu acho que ficou bem didático, professora. Eu creio que os nossos alunos estão conseguindo absorver todos esses conceitos. Prosseguindo agora, olha aqui, gente, mapeamento genético é o processo de determinação do locus, que é o local, gente, onde o gene tá. Então, o mapeamento genético, é importante que vocês saibam, é esse processo de determinação do locus para o quê? Um determinado caráter fenotípico. E por que a gente estuda, por que se preocupou com esse mapeamento, galera? Imagine lá de novo, hein, Carlos? Vamos lá. Imagine lá de novo. Você sabe que existem, num bairro, lá vai eu de novo pro bairro,
índoles diferentes. Você consegue entender, né? Existem pessoas que têm um coração um pouquinho, né? Pessoas mais receptivas, outras pessoas mais introspectas e outras pessoas violentas. Então, cada um desses perfis, vamos colocar aqui como se fosse uma característica desse gene. E por que é importante fazer o mapeamento? Aí, voltando para cá. O ideal, né, seria que quando duas pessoas, um homem e uma mulher, vão manifestar o desejo de formar uma família, que todos tivessem esse privilégio de fazer esse mapeamento para verificar se naquela união, naquela junção de informações genéticas, não possa haver algum tipo de incompatibilidade no sentido de gerar uma criança com alguma deformação genética, com um transtorno devido a essa união. Então, quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue, então, identificar aonde pode estar o possível problema. Ou, às vezes, depois, né? Aí a gente vai tentando intermediar, aí a medicina evoluiu muito nesse sentido para poder intermediar, fazer as suas intervenções. Mas o motivo de nós estarmos estudando isso é justamente para você compreender que existe já existiu essa curiosidade e saber como que eu posso resolver determinados problemas para medicina, né? Principalmente no que envolve, pessoal, a terapia gênica, né? Que lá na frente, já tô dando aqui um gancho aqui para vocês, mas lá na frente a gente vai estar estudando e vocês vão ver, né, que a gente tem vírus, né, que às vezes são introduzidos em vários outros organismos que colaboram, que né? vão estar colaborando com esse estudo aqui que a professora falou, né? Essa determinação, essa identificação desse caráter fenotípico, o que vai gerar aquela porçãozinha ali daquele gene que está naquele locus Y, o que vai acontecer, o que vai gerar. Então, isso aí é mais conhecimento, né? Melhoramento genético, eu posso dizer assim. Exatamente, é com essa informação que a nossa agricultura trabalha e melhora, né, essas características para receber ou para enfrentar os intempéries aí climáticos, né? Então bora lá. De repente até tornar, né, aquela planta muito mais resistente a uma determinada praga. Exatamente. Tudo isso, pessoal, é o quê? É esse alinhamento de estudos de melhoramento genético, terapia gênica, tudo isso para alinhar, para melhorar o desenvolvimento, né, da nossa vida, digamos assim. Prosseguindo agora, meu diretor, corta para a telinha de novo, vamos prosseguir. Já falamos aqui, né, do mapeamento genético, essa determinação do locus. O que é um gene, né? Já sabemos. Genes alelos, né? Olha aqui, ó. São genes que estão no mesmo locus. Genes, né, são cromossomos homólogos, que são genes alelos. Quando eu falo de cromossomos homólogos, eu sei que está aqui em inglês, mas vocês conseguem ver aqui, né? Cromossomos homólogos é o cromossomo que você recebe, né, do pai parte materna, exatamente, parte materna do pai e da mãe. Vamos colocar aqui que isso aqui você recebeu da sua mãe e esse daqui você recebeu o vermelhinho, você recebeu parte do pai. Então, cromossomo homólogo. Homólogo por quê? Porque são o mesmo cromossomo, só que um de origem materna e outro de origem paterna. Só para a gente enfatizar e vocês entenderem esses cromossomos homólogos é que vão determinar aí um locus com genes alelos, ou seja, que vai ter essa expressão fenotípica, expressão, né? Justamente, cor dos olhos vai estar ali naquele locus gênico B. A altura vai estar no locus gênico H. Então, ao longo desses cromossomos homólogos, você vai ter vários locus gênicos com os cromossomos alelos que vão determinar uma característica. É isso aí. Prosseguindo agora, mas você conhece a estrutura de um cromossomo? Será que você lembra? Lembrando que isso aí vocês já viram lá no primeiro ano, mas a gente está reforçando aqui com essa introdução para vocês. Olha aí, gente. Isso aí, professora, o que é isso? Isso aí é um cromossomo, né, professora? Exatamente, como a professora já falou, os cromossomos homólogos. E aí a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem lá na espécie humana, né, Homo sapiens, você vai ter ali um indivíduo com 46 cromossomos numa célula.
somática, tá? Ou seja, uma célula que você pega lá de qualquer tecido do teu corpo. Só que nas nossas células reprodutivas, né, que a gente chama de gônadas, ou seja, lá os testículos e os ovários que produzem essas células, você vai ter metade no homem, metade na mulher desses 46, certo? Então, lá nos ovários, a mulher vai ter os 23 e lá nos testículos, o homem vai ter os outros 23, que vão formar os 46, ok? E aí, o que a gente está falando aqui? E esses cromossomos, eles vão estar ali determinados, posicionados para eu poder fazer o que a gente vai ver daqui a pouco, chamado de cariótipo. Eu vou ver esse design, eu pego a Laísa, uma célula da Laísa, coleto, coloco lá no microscópio e vou unir os parezinhos. E por que é importante eu conhecer essa estrutura do cromossomo? Para que quando eu faço o design, o recorte, tipo assim, gente, eles induzem a célula, os cromossomos começam a se condensar para você conseguir visualizá-los e você tira uma foto. E nessa foto você faz os recortes e você vai colocando os parezinhos que são dos cromossomos iguais, tá? Então existe aqui, ó, a região, né, mais superior, que a gente chama dos telômeros ou regiões satélites, né? Então as extremidades estão aqui, ó, os telômeros. Aí você tem um acinturamento, tá? Esse acinturamento que você chama de constrição secundária, certo? Onde você vai ter a posição ali do centrômero. Esse centrômero é importantíssimo no processo de divisão celular, porque ele que vai formar aqueles fusos, né? Para que eles possam se separar uma determinada etapa do processo de meiose ou mitose, certo? E aí, você vai observar que cada um deles, eles podem ter esses braços cromossômicos maiores ou menores. E essa constrição, ela pode estar diferenciando esse acinturamento desses cromossomos, tá? Como vocês vão ver na próxima imagem. Pois é, então de acordo, gente, com a posição do centrômero, a gente vai ter classificação com relação aos cromossomos, que é o que a gente vai ver agora. Olha aqui, gente. Eles podem ser classificados em... Se a gente pudesse... Deixa eu passar aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Deu certo. Legal. Ó. Eita, minha linha tá ótima, né, Laís? Uhum. Mas se você passasse uma reta, a partir do metacêntrico ali, ó, que a cinturamento é bem, né, o centrômero tá na região, divide eles em partes, esses cromossomos em partes iguais, ou seja, os braços desse cromossomo em partes iguais. Porém, no submetacêntrico, você tá vendo que o acinturamento está acima da linha, certo? Então, ele vai ser chamado de submetacêntrico. Então, quando você tirou lá a foto, olhou, você vai identificar qual é o parzinho desse submetacêntrico. Mas você também vai ter o acrocêntrico, que vai lá na extremidade, parece um alicate, né? Ele lembra bem um alicate. E você também vai ter o telecêntrico, onde você praticamente você não vai ter o telômero, né? Você vai ter só ali o centrômero com os grandes braços na parte inferior. Fica bem fácil de identificar, pessoal. O telecêntrico, né, sendo bem didático, ele lembra uma pinça. Sabe aquela pinça de sobrancelha? Né? Ele lembra. Verdade. O acrocêntrico, aquilo que a professora falou, um alicate. O metacêntrico fica fácil identificar, o metacêntrico e o submetacêntrico, né? Porque vai de acordo com a posição que o centrômero ele se encontra. Então, o metacêntrico, o centrômero na posição do meio, que divide e iguala os braços. E o submetacêntrico, né? Os braços, eles não estão igualados. Agora, comparando com aquilo que a gente falou ali, dos cromossomos homólogos, tem como eu unir o gene que tá aqui, ó, com esse aqui? Não. Ou eu unir esse aqui com esse aqui, que nem tem praticamente? Então, por isso que eu vou unir os parezinhos, tá, dos cromossomos de acordo com o seu formato, para que eu consiga fazer esse alinhamento, tá? Justamente. Exatamente. Que é justamente o cariótipo. Eu acho que eu já ouvi falar isso. Então, vamos lá, gente. Se você já ouviu, a gente vai reforçar aqui, porque vocês viram mesmo lá no primeiro ano. Então, olha aqui, pessoal. Mais uma vez, né, o conjunto de cromossomos de uma célula
que é organizado de acordo com a sua forma, morfologia, né? A gente observa os pares homólogos, são os cromossomos que são iguais em forma e tamanho. A gente une eles e a gente forma o que a gente chama de cariótipo, que é muito importante para quê? Porque eu tenho que juntar qual é a importância de eu analisar. Primeiro que você vai saber, você vai, através do cariótipo, você vai identificar o sexo genético do indivíduo, né? Aqui, se você observar esse cariótipo, você já observa aqui, ó, que ele, além dos 22 cromossomos, esse cariótipo, ele representa o quê? Um cariótipo de sexo macho, masculino. Né? Um macho, por quê? Porque eu vou encontrar o X e o Y. O Y é o quê, professora? O gene, o cromossomo. É quase um fragmento. Determinando, né, que aquele indivíduo aí, nessa análise, ele é o quê? Ele é um macho. E mais um ponto aí, né? Vocês vão ver nos próximos, lá na frente, por exemplo, esse par aqui, o cromossomo 21. Se por acaso, nesse cariótipo, eu tiver um cromossomo a mais no 21, um alelinho, uma perninha, 2 perninhas a mais ali, eu já tenho o quê? Eu já tenho uma trissomia. Eu tirei uma foto, peguei e coletei uma célula, né, desse indivíduo, tirei uma foto, e aí quando eu vou colocar, vocês estão vendo que está sendo numérico, né? De 1 a 22 e contando aqui, deixa eu mudar o pincel para vermelho, aqui o que vai determinar o sexo. Pares sexuais, ok. né? Quando você vai juntando cada um no seu posicionamento, aí você vai ver que fala assim, ué, mas aqui no 21, o único parecido, tem um outro cromossomo igualzinho a esse aqui. Aí eu vou unir, vou colocar ele lá no mesmo local, que é na posição 21. Então foram assim que foram descobertas essas anomalias a nível de cromossomos, porque nós também tem a nível de genes, né? Isso aí. Então, a partir daí, a gente consegue identificar que é uma imagem, né, mais detalhada. Aqui tá bonitinho, aqui tá fácil identificar, né, Laís? Agora, aqui, ó. Já seria olha como é que os é mais ou cientistas menos, conseguem, né, captar. Exatamente. Então, olha aí, Dá eu trabalho. particularmente, eu ia quebrar a cabeça. Quebra a cabeça se eu fosse cientista, para tentar montar aí essa imagem aí fotográfica desses cromossomos. Prosseguindo aqui, vamos falar do genótipo. Afinal de contas, o que é o genótipo, professora? Olha lá, gente, o genótipo ele vai designar a constituição genética do indivíduo, ou seja, aquilo que a gente falou lá, quantidade de cromossomos naquele indivíduo, tá? Naquela espécie. Portanto, podemos dizer que o genótipo ele vai se referir à soma de todos os genes encontrados no indivíduo, tá? Então, eu vou ter uma quantidade específica para cada tipo de espécie e daqueles indivíduos que fazem parte daquela espécie. Isso aí. Prosseguindo, né, os termos homozigoto e heterozigoto, eles são usados para simplificar a descrição do genótipo de um organismo diploide em um único loco gênico. Pessoal, é interessante reforçar aqui para vocês que esse termo homozigoto e heterozigoto é muito importante que vocês absorvam e entenda por quê. Porque a gente vai estar usando isso em muitas das nossas aulas. Então, ó, homozigoto e heterozigoto, vocês vão perceber que tem diferença. Homo, já vou dar um spoiler aqui, está relacionado ao quê? Eu posso dizer que são genes iguais. E heterozigoto, genes diferentes, que vão diferir. Hétero vem a ver com diferença dentro de cromossomos homólogos, que é justamente o quê? Aquele cromossomo que você herdou da sua mãe, um da sua mãe e o outro do seu pai. Então ali, na hora que junta, a gente vai ter, né, esse processo aí de ter, desses termos aí. Professora, então quer dizer que dentro do mesmo locus, volta lá, por favor. Só voltando aqui. Dentro do locus, tá? Dentro de um locus, eu posso ter genes, né, nesses cromossomos homólogos que são semelhantes. Aí, normalmente, a gente utiliza, né, a expressão, por exemplo, azão, para determinar a cor dos olhos, cor azul. Não, cor de olhos castanho escuro. Aí, eu tenho aqui nesse outro locus, eu tenho azão
azinho, que aqui vai ter uma característica de olhos castanhos claros, tá? Só que eu posso ter aqui nesse outro locus, eu posso ter um azinho, que vai determinar uma característica também. Ele também é homozigoto, tá vendo? Esse aqui é homozigoto, esse aqui é homozigoto e esse aqui é heterozigoto. Esse homozigoto pode ser olhos azuis ou olhos verdes, tá? Então, por que é importante a gente fazer isso? Para que a gente, quando estiver estudando os cruzamentos genéticos, tá? Quando a gente estiver inserido nos cruzamentos genéticos, você tá bem atento ao que vai acontecer com cada um deles. Prosseguindo aqui, ó, vamos enfatizar ainda mais o que a professora acabou de falar com relação ao locus, né? Então, os pares de genes alelos idênticos são denominados homozigotos. Idênticos por quê? Porque eles são iguais, pessoal. Enquanto que os pares de genes distintos por quê? Porque são diferentes. Eles são denominados heterozigotos. Então, nessa imagem aqui, você já consegue determinar, né, o que seria um gene homozigoto e o que seria um heterozigoto. Fica até fácil, né? Quando você identifica aqui, ó, o Bzão, que você herdou da sua mãe, com o Bzão aqui, que você herdou do seu pai, você tem o quê? Um gene, né, genes homozigotos. Porque você vai estar formando o quê? Bzão. Lembrando, só enfatizando que sempre a representação de um gene vai ser representado por letras do alfabeto. Isso. Não é numeração, pessoal, é letras do alfabeto. Então aqui você tem um homozigoto, que eu já vou dar o spoiler aqui para você, homozigoto dominante. Porque a letra maiúscula está determinando o quê? Uma representação didática que aquele gene, né, ele tem prevalência, ele domina o outro gene. Nesse caso aqui, são homozigotos dominantes. Professora, o que significa, rapidinho, o que significa, vem aqui, rapidão. O que significa esse gene dominante, esse gene recessivo? Quando você tem a capacidade de fazer isso, ó, enrolar a língua é uma característica de um gene dominante. Pode fazer o teste aí na sala, que tem gente que não vai conseguir, que é um grupo menor, porque é uma característica recessiva, tá bom? Pode voltar. Isso aí, voltando aí, gente, prosseguindo, aqui eu tenho Bzinho, que eu herdei da mãe, e Bzinho que eu herdei do pai, homozigoto recessivo, Bzinho. E aqui, gente, mostrando aqui para vocês, indivíduos heterozigotos. Heterozigotos por quê? Porque são genes distintos, diferentes. Bzão com Bzinho com Bzão. Olha aqui, gente. Aqui formei heterozigotos. E já chegando aqui quase no nosso momento final, fenótipo. O que é o fenótipo, professora? Refere-se, então, às nossas características observáveis ou caracteres de um organismo ou população, como, por exemplo, a nossa morfologia, o nosso desenvolvimento, propriedades bioquímicas ou fisiológicas e o comportamento. Então, a gente consegue perceber muito facilmente as características, por exemplo, de uma pessoa que é irritado. Você tem algum colega aí da sua sala que é irritadiço? Qualquer coisa tá resmungando, qualquer coisa o tempo tá fechado para ele o tempo todo, né? E já então, tem aqueles de riso frouxo. Isso, tem aqueles lá que são chamados sanguíneos, tá tudo de bem com a vida, é uma alegria, chega na sala de aula sempre sorrindo, cumprimenta todo mundo. Então, as características observáveis são chamadas de fenótipos, aquilo que está contido lá nas tuas células, o genótipo, que não tem como eu estar mensurando, não só em olhar, tá bom? E o fenótipo é aquilo que o genótipo expressa, né? Por exemplo, a cor do cabelo, é o que você consegue ver, deduzir. Vou até pedir para o meu girar, agora sim. Então, o fenótipo é aquilo que está expressando, né? Então, o meu gene, ele expressa o quê? Que eu tenho cabelo da cor castanha. Então, o meu fenótipo, ele vai olha aqui para a prof. Tabita, da professora Laísa. Olha as características. Uma mais magrinha, uma mais fortinha. As duas estão quase a mesma estatura, né, Laísa? Aí aquele bro. Mas a cor da pele, nossa, é diferente. A cor dos olhos é diferente, né? Nariz, orelha, boca, né? São características fenotípicas e que vão diferenciar a professora Laísa
Da professora Tabita. Tabita. É isso aí. Então, eu espero que vocês tenham entendido bastante da nossa aula, esses conceitos básicos. E já já a gente se encontra. Tchau, tchau, galera! Tchau.